Nós estamos dando início a mais uma série de mensagens, e eu quero dizer que essa série de mensagens que nós estamos iniciando hoje, ela é meio que a continuidade da série do mês de março. Por que a continuidade da série do mês de março? No mês de março nós falamos sobre recomeço. Quem foi abençoado com a série Recomece aí? Nós falamos sobre recomeço. E todas as vezes que você entende algo de Deus e inicia um recomeço, quando você recomeça um momento na sua vida, você recomeça algo em sua vida, provavelmente no início, você enfrenta algumas tempestades. Por quê? Porque o inimigo não quer que você recomece, ele quer que você permaneça paralisado, escravizado por ele. Então, se você decidiu recomeçar, em algum momento desse recomeço, pode se levantar uma tempestade. O objetivo do inimigo é usar a tempestade para fazer você desistir de novo. Por isso Deus colocou em meu coração, para que no mês de abril, nós estejamos trabalhando a série Persevere. Bate no seu vizinho e fala bem assim: persevere. Vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Obrigado, Fábio. Tiago capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e também do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Feche os olhos, coloque a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti, Pai, é o momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a Sua palavra. Por isso, pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo resposta, direção, ensinamento, Pai. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado através da pregação da palavra. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Perseverança em momentos de provações é o título dessa mensagem. Perseverança em tempos de provações. Jesus havia ensinado para os seus discípulos em João 16:33 a respeito das provações. Ele disse para os seus discípulos: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Jesus estava dizendo para os seus discípulos de que não tem como escapar das provações da vida. A nossa vida, nós enfrentamos na nossa vida dificuldades, provações, isso faz parte da trajetória de qualquer pessoa, irmãos. Provações e dificuldades que envolvem sua vida financeira, provações e dificuldades no meio familiar, no casamento, na criação dos filhos, provações, dificuldades em função de alguma enfermidade inesperada, provações no trabalho e no ministério. Isso faz parte da vida. E o que nós precisamos é de enfrentar esses momentos de provações de modo perseverante. Precisamos aplicar perseverança nesses momentos difíceis, para que possamos estar experimentando novos níveis em Deus, subindo de fase. E é por isso que Tiago escreve essa carta orientando aos irmãos como que eles deveriam agir nos momentos de provações. O que precisamos fazer, segundo as orientações de Tiago? A primeira coisa que Tiago fala meus irmãos, tende motivo de grande alegria quando passardes por muitas provações. Meu Deus, quando eu leio, isso nos deixa em crise. Porque pense comigo, como que eu vou viver alegria em um momento de uma grande luta financeira? Como? Como que eu posso estar alegre se eu estou vivendo uma crise na família? Como estar alegre se uma doença e uma enfermidade veio de maneira inesperada? Como? Sabe o que o Tiago está falando? É preciso olhar a provação como motivo de alegria, porque dentro da provação existem coisas que ainda não conseguimos entender, mas que vai fazer bem para nós. O que Tiago está dizendo é, no meio da provação, vocês precisam ressignificar. É trazer um novo significado, ao invés de olhar a provação, a adversidade, com um olhar de dor, olhe essa provação e essa adversidade como uma espécie de preparação de Deus para coisas melhores e maiores que virão no futuro. Porque a Bíblia diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essa provação que você está passando. Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso significa todas as coisas. E aí, se pararmos para olhar a história de José, que se tornou governador de todo o Egito, um homem poderosíssimo na terra, ele só se tornou governador de todo o Egito e um homem poderoso que foi na terra, porque antes, lá no início, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele só se tornou governador de todo o Egito e um homem poderoso, porque antes ele foi acusado falsa e injustamente na casa de Potifar. Ele só se tornou o homem poderoso que ele se tornou,
porque ele foi abandonado e esquecido pelos seus amigos na prisão. Então pare para pensar comigo como que tantas coisas dolorosas na vida de José, essas coisas dolorosas, elas trilharam o caminho para ele chegar aonde ele chegou. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então talvez você não está entendendo o que você está passando agora, mas você precisa ter a confiança de que isso coopera para o seu bem, mesmo que você não esteja entendendo. Talvez você passou por um momento onde você foi traído por alguém que você não imaginava que iria ser. Isso está doendo muito em você. Ressignifique isso, trazendo o seguinte pensamento: essa traição, ela está trilhando um caminho para algo poderoso que Deus vai trazer para a minha vida no futuro. Talvez você está sendo acusado falsa e injustamente de cometer coisas que você não cometeu, e você está sentindo dor por isso. Ressignifique, entendendo de que isso que está vindo como acusação sobre a sua vida é a preparação de um caminho para algo poderoso que Deus tem para você no futuro. Talvez você tenha sido abandonado por alguém que você não imaginava de que iria ser, foi esquecido por pessoas que você não imaginava de que você iria ser. Isso está trazendo dor para o seu coração. Isso está trazendo sofrimento. Então ressignifique, pensando de que isso que você está passando com esse abandono é Deus trilhando um caminho para algo poderoso que você vai viver no futuro. Por isso Tiago diz: meus irmãos, quando vocês estiverem passando por grandes provações, por favor, tenham motivo de alegria. E aí nós vamos ter um motivo de alegria se nós ressignificarmos, colocar um novo significado nessa história. Talvez você não tenha um significado claro, mas o que eu vou dizer para você aqui, ele já é o suficiente. Qual é, pastor? Deus está preparando o melhor. Você pode dizer para o seu colega: Deus está preparando o melhor. Fala com mais autoridade: não se preocupe, isso faz parte do plano de Deus para o melhor que está por vir. O melhor que está por vir, você entende? Há o melhor por vir, irmão. Há o melhor por vir, irmã. Há o melhor por vir. Existe algo muito melhor para vir. Pare de ficar chorando a perda. Pare de ficar chorando a dor que lhe causaram, mas respire fundo e abra os braços, porque o melhor de Deus está por vir. Eu estava ouvindo a história de um rei que tinha um servo fiel ao seu lado. Alguém aqui é um servo fiel? Diga aleluia. Esse rei tinha um servo fiel que era muito temente a Deus e confiava muito em Deus. E para onde o rei ia, o servo falava para o rei: Deus é muito bom. E para onde eles andavam, o servo, quando tinha a oportunidade de conversar com o rei, dizia: Deus é muito bom, rei. Até que em um desses passeios, o rei, ele é atacado por uma grande fera da selva, e nessa de ser atacado pela fera, o servo está ali, luta com o rei, e a fera vai lá e abocanha a mão do rei, arrancando alguns dedos da mão do rei. E a fera foge, e o rei vira para o servo e fala bem assim: como que você tem coragem de dizer que Deus é bom? Olha o que aconteceu com a minha mão. Como você tem coragem de ficar dizendo no meu ouvido que Deus é bom? E o servo disse para o rei, com os dedos cortados que a fera tinha levado: meu rei, eu não entendo o que aconteceu, mas eu continuo crendo e vou lhe dizer: Deus é bom.
E o rei ficou furioso com essa palavra do servo e mandou prender o servo. Prende, porque ele é um mentiroso. Então prendeu o servo. Depois de algumas semanas, o rei foi dar uma de suas voltas e ele é capturado por uma tribo que oferecia sacrifícios a deuses, e os sacrifícios que eles gostavam de oferecer eram de seres humanos. Capturaram o rei e decidiram: esse vai ser o sacrifício que vamos oferecer ao nosso Deus. E aí prepararam, tiraram a roupa do rei, e na hora que foram preparar o sacrifício para fazer, matando o rei, eles olham e identificam de que na mão do rei faltavam 3 dedos. E eles conversam entre si e falam: nós não vamos oferecer para o nosso Deus um sacrifício defeituoso. Esse homem está defeituoso, libera ele. Nós não vamos oferecê-lo como sacrifício. E eles liberam e o rei vai correndo, e a primeira coisa que ele quer encontrar é o seu servo, porque ele conseguiu entender de que Deus é bom, e Deus é tão bom que tirou os seus 3 dedos para que ele não perdesse a vida. E ele chega diante do servo e ele diz: manda soltar o servo, solte ele. E o servo vem e o rei falou: olha, eu queria dizer para você de que aconteceu isso, tentaram me oferecer como sacrifício, mas porque eu não tinha 3 dedos, eles não me mataram, e eu sou liberado e agora estou aqui. E o servo disse: eu disse, senhor rei, que Deus é bom. Então o rei pergunta: mas como que Deus é bom se você ficou preso esses dias todos? E o servo diz, sorrindo para o rei: Deus é bom, e Ele é tão bom, porque se eu não tivesse preso, eu estaria com o senhor nesse passeio, e quem seria oferecido como sacrifício seria eu. Senhor rei, eu afirmo, Deus é bom, Deus é bom. Eu queria dizer para você que Deus é bom. Você pode não estar entendendo nada, mas escute, Deus é bom. Deus é bom, irmão. Pastor, eu perdi. Você não está entendendo agora. Lá na frente você vai entender. Pastor, está machucando, está doendo. Eu sei que está machucando e está doendo, mas isso é para que você lá na frente possa desfrutar de coisas que vão ser maravilhosas para a sua vida. Pode estar machucando e pode estar doendo, mas isso é Deus te livrando de coisas piores que podem acontecer lá na frente. Por quê? Porque Deus é bom. Sabe, quando nós passamos por provações, elas geram para a nossa vida aprendizados, irmãos. Nós aprendemos coisas nos momentos das provações que nós não aprendemos nos momentos onde estamos experimentando paz e calmaria. Existem alguns ensinamentos que Deus só consegue trazer para nós nos momentos de tempestade. Porque se tiver tudo calmo, se tiver tudo tranquilo, nós não aprendemos. E qual é então um novo significado que eu trago para a minha vida em momentos de provações? Eu trago o seguinte significado: Deus está querendo me ensinar algo que eu ainda não aprendi. Triste é quando a gente passa a provação no intuito de Deus nos ensinar alguma coisa e nós não aprendemos nada. Aí é triste. Vou lhe dizer uma prática que eu tenho na minha vida. Eu tenho no meu bloco de notas, no meu computador e no meu telefone celular, um bloco de notas com o seguinte título: o que eu aprendi. E nesse bloco, nessa nota específica onde está com o título o que eu aprendi, eu coloco todas as situações que eu aprendo quando alguma coisa dá errado. Na sua vida alguma coisa dá errado de vez em quando? Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. Na minha também. Então eu escrevo o que eu aprendi. Deu errado. Eu preciso escrever o que eu aprendi. E eu tenho anotado. Por quê?
Porque esse momento de provação é o momento onde Deus está nos treinando. É onde Deus está forjando em nós a preparação necessária para no futuro experimentar coisas melhores e maiores que Ele tem preparado para nós. Então aproveite o tempo da provação para que haja aprendizado. No tempo da provação, Tiago nos diz que nós precisamos utilizar a fé. Em Tiago 1:22 ele diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E o que isso significa para nós é que no momento das provações vai ser o momento onde precisaremos colocar em prática aquilo que muitas vezes nós só ouvimos. Ou até mesmo momentos em que nós falamos para os outros: ei, quem sabe esse momento agora é o momento de você colocar em prática na sua vida aquilo que você aconselhou muitas pessoas a fazer. Essa é a hora de você colocar em prática aquilo que você dizia para as pessoas que passavam com problema na sua frente. Agora é a sua hora de colocar a fé em prática. Agora é o seu momento. Então por isso Tiago diz: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A provação, o momento da provação gera para nós experiências com Deus, irmãos. Sabe, experiências poderosas com Deus. Os momentos onde eu tive mais experiência com o Senhor foi nos momentos de tempestade na vida, tempestades violentas. Então eu vou para Deus e ali Deus dá experiências maravilhosas, tendo a certeza, me fazendo ter a certeza de que Ele está comigo. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre essa experiência em um texto muito conhecido e poderoso, em Filipenses 4:12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado. Ele diz: eu estou com experiência em todas as situações. Ele disse: eu estou experimentado tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter em abundância quanto a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz ele. Aleluia. Ei, os momentos difíceis geraram em mim experiências com Deus. Os momentos de tempestade geraram em mim preparação para as coisas melhores, e as coisas melhores, elas também me geraram experiência. Não importa se eu estou com muito ou se eu estou com pouco, não importa se eu estou no momento de exaltação ou no momento de humilhação, não importa se as pessoas estão me aplaudindo ou estão me tacando pedra, qualquer uma dessas situações eu tenho experiência com um Deus que cuida de mim, que me protege, que me guarda, que me fortalece. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Aleluia, aleluia. É isso, irmão. É uma experiência com Deus que nos faz viver uma vida nesse nível que o apóstolo Paulo coloca. Posso ter, posso não ter, posso estar, posso não estar, não tem problema, eu tenho um Deus que Ele me fortalece. Bom, Tiago, ele diz, aqui na carta que nós lemos, no versículo 3, assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé é o que produz a perseverança. É a prova
da fé. Quando nós fazemos uma prova, para nós termos o resultado de pular de série, de pular de bimestre bem, nós precisamos, naquela prova, nós precisamos de ser aprovados. Então Tiago está dizendo, olha, a prova da sua fé, ela traz para você perseverança. O que isso significa? De que uma pessoa só consegue ser perseverante se ela é aprovada na hora da fé. Uma pessoa só consegue ser perseverante se ela coloca a fé em ação nos momentos de tribulação. Vou lhe fazer uma pergunta. Quantos que no seu momento de oração pedem para Deus, Deus me dá fé, eu estou precisando de fé. Quem ora pedindo para Deus fé, levanta a mão, diga aleluia. Então se prepara que Deus vai te dar uma tribulação. Ai, pastor, porque você vai receber fé para colocar a fé em ação. Você entende? A fé, ela é utilizada para os momentos de provação. E é isso que vai forjar em nossa vida um caráter de um homem perseverante, de uma mulher perseverante. Se eu não tiver fé, eu não persevero, eu largo no meio do caminho. Eu paro de novo. E escute, existem pessoas de que elas estão parando há muitos anos. Você começa e para, você começa e para, você começa e para. E por que você para? Porque na hora que se levanta a adversidade, você não usa a fé. Porque na hora que se levanta a adversidade, você prefere desistir. Na hora que se levanta a adversidade, você não quer lutar, você deixa para lá, e a sua vida há muitos anos está assim, deixa para lá, e você estacionou. Então precisamos colocar a fé em ação, mesmo que estejamos enfrentando momentos de tribulação. Ai, pastor, mas está tão doloroso, está tão difícil que eu estou passando, a luta está tão grande. Isso faz parte. Fala para o seu vizinho, isso faz parte. Faz parte, eu preciso ter, através da fé, de que isso faz parte, e no final da história, tudo vai dar certo. No final vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o final. Fique tranquilo, o que Deus espera é apenas que você permaneça em fé. Diga para o seu vizinho, fica tranquilo. No final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não é o final. Aleluia! O que Deus espera de nós é colocar a fé em ação. Tiago diz de que nós precisamos evitar a inconstância. Olha o que diz o versículo de número 3 e 4. Preste atenção aqui, preste atenção. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa. Como é que deve ser a perseverança? Completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ele está dizendo, a sua perseverança não pode ser pela metade, a sua perseverança precisa ser completa. Porque muitos, eles são perseverantes só durante um tempo.
Quando Tiago diz, olha, a perseverança de vocês precisa ser completa, significa de que a minha perseverança não é só durante um tempo. A minha perseverança deve ser até eu concretizar aquilo que Deus me prometeu, até eu conseguir subir de nível, entrar em uma outra fase, derrubar o gigante, derrubar as muralhas, ver Deus agir, deve ser completa. Sabe, muitas vezes, a inconstância, ela nos prejudica naquilo que Deus tem para realizar em nossa vida. A inconstância na perseverança, uma hora você quer, outra hora você não quer, uma hora você está animado, outra hora desanimado, uma hora você está disposto a lutar, outra hora você quer largar tudo. Puxa vida! Como você quer experimentar o cumprimento da promessa de Deus se a inconstância te domina? É mais ou menos como que se você tivesse o alvo final de chegar lá e quando você está aqui, você desiste, você volta para trás de novo. E aí você, mais uma vez, é animado e fala, agora eu vou, mas quando vem a luta aqui, aí você volta para trás de novo. E você nunca sai do lugar, a sua vida está assim há anos. Um monte de gente passando à sua frente e você estacionado. As coisas acontecem na vida de todo mundo, mas na sua não acontece. Por que não acontece? Por causa da inconstância. Então a gente precisa acabar com a inconstância e dizer, eu vou ser firme até o final. Sabe que a minha trajetória de exercício físico pela manhã, me ajuda muito em vários outros desafios da minha vida. Porque quando eu vou fazer uma pedalada ou quando eu vou fazer uma corrida, eu coloco na minha cabeça, eu vou até aquela marca. Eu vou até tantos quilômetros. Então o meu corpo às vezes dói, a minha mente diz, não vai dar, mas eu consigo vencer. Falou, eu vou até o final. Isso tem feito tão bem, porque eu tenho aplicado isso na minha vida. Por mais que todas as circunstâncias externas, todas as pressões do inferno, pressões que vêm através de pessoas para falar, você não vai aguentar, desiste, larga, para, aqui existe algo maior que fala, vá até o final. E é assim que eu quero que seja a sua vida, vá até o final. Por favor, pare de abandonar no meio do caminho, como sempre você tem abandonado. Você começa e você para, você começa e você para, precisa se dar um fim nisso. Ir até o final. Tenha a perseverança completa, para que sejais maduros e íntegros. Diga comigo, maduro e íntegro. Não tem como Deus dar coisa grande e poderosa para a gente imatura e irresponsável. Para que seja maduro e íntegro. Gente madura não fica de altos e baixos. Gente madura sabe que tem que terminar o trabalho. Sabe que tem que ir até o final porque tem responsabilidade com Deus e com o chamado de Deus. Maduro e íntegro. Mesmo que a pressão seja violenta, eu tenho uma responsabilidade e eu não sou criança. Então eu tenho que erguer a minha cabeça, respirar fundo, estufar o peito e dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, bora levantar e agir. Bora levantar e fazer o que precisa ser feito. Bora levantar e continuar a caminhada. Você entende? Se nós queremos ser perseverantes, precisamos utilizar armas espirituais
Existem armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição para nos ajudar na perseverança. Quais são as armas espirituais? Oração. O básico da nossa caminhada cristã, o feijão com arroz. O A, E, I, O, U. Como pode eu querer ser perseverante se eu não tenho uma vida de oração? Por mais que seja o básico da caminhada cristã, um feijão com arroz, muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, elas conhecem de Deus, mas não têm intimidade e busca com Deus. Então, como querem enfrentar as batalhas e lutas espirituais que fazem parte da vida, se não temos vida de oração, irmão? Você sabe que quando bate o desânimo, aquela fraqueza, às vezes até para orar fica difícil. Mas se você tem a prática de comer o feijão com arroz, de fazer o básico, mesmo estando difícil para orar, você abre a boca e você pede em oração: Deus, por favor, me ajuda. Você ora pedindo a Deus ajuda para orar. Quem aqui já teve que fazer isso algumas vezes? Diga aleluia. Você ora pedindo: Deus, por favor, me ajuda a orar, porque eu não estou conseguindo nem ter palavra, nem força, mas me ajuda a orar. E a Bíblia ensina isso, que quando nós não conseguimos orar, precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, que Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É porque Ele entende aquilo que nós estamos passando e Ele leva isso ao Pai. Então abra a boca mesmo sem vontade, mas ore. Abra a boca mesmo desanimado, mas ore. Abra a boca mesmo entristecido, mas ore. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Armas espirituais. Uma outra arma espiritual é o jejum. Nós estivemos em um período de 21 dias de jejum, a igreja toda, um jejum coletivo. E isso trouxe um renovo e um fortalecimento espiritual para tanta gente. E eu até disse de que nós precisamos colocar o jejum como uma prática nossa de vida. Fizemos um jejum prolongado em conjunto com a igreja, mas individualmente nós devemos ter pelo menos um dia na semana onde eu separo para jejuar. Porque a Bíblia diz de que quando nós estamos jejuando, nós movemos com o mundo espiritual. Existem castas de demônios de que elas só saem com jejum e oração. Quem sabe a luta que você está enfrentando, que se instalou nos últimos dias, ela é uma luta que precisa ser guerreada com jejum e oração. Quem sabe Deus está pedindo para você um jejum prolongado individual. Você fez o coletivo, mas Deus pode estar pedindo para você um jejum individual. É pela causa que veio bater na sua porta nas últimas semanas. A outra arma espiritual que nós precisamos utilizar é a proclamação da palavra. Utilizar a autoridade da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, é um grande exemplo disso. Escute, olha, muitas vezes nós alimentamos a palavra somente lendo, mas eu quero que você utilize a palavra como uma arma espiritual, onde você proclama a palavra. Ezequiel, capítulo 37, é esse exemplo. O profeta olha um vale de ossos secos e Deus diz para o profeta: fale e diga para esses ossos secos, libere a palavra. Muitas vezes na minha vida, durante anos, eu proclamo a palavra lendo Deuteronômio 28 em voz alta, proclamando.
Leia o Salmo de número 91 na primeira pessoa, proclamando a palavra, a arma espiritual. Qual o texto da Bíblia que Deus faz arder em seu coração, em que você só lê? Precisa mudar e proclamar esse texto. Chamar a existência da verdade desse texto para a sua vida. Voz alta. Proclame a palavra. É uma arma espiritual. Olha texto que nós podemos proclamar, Mateus 21, 22, tudo aquilo que pedires, crendo em oração, recebereis. Então eu posso dizer, Deus, está escrito que tudo aquilo que eu pedir em oração, crendo, eu receberei, eu creio. Está escrito em Tiago 5,16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então que venham os efeitos, proclame a palavra. Oh! Se nós queremos perseverar no meio das provações da vida, nós precisamos ter esperança. Alimentar o nosso coração de esperança de que dias melhores virão. Levanta a sua mão direita assim, ó. E aí você vai pensar lá daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, se com a mão direita você olha e enxerga o futuro e diga glórias a Deus, porque dias melhores virão. Enxergue o futuro. Olhe o futuro e se alegre nele. Olhe o futuro e já glorifique antecipadamente pelo futuro maravilhoso. Coisas melhores virão. Pode estar doendo agora, mas coisas melhores virão. Pode estar machucando agora, mas olhe o futuro, porque coisas melhores virão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que o nosso coração se encha de esperança, porque o que há de vir virá e não tardará. Os justos viverão da fé. Escute, somos justos, então o que tem de vir vai vir e Deus será glorificado. Aleluia! O apóstolo Paulo em Romanos 8:18, ele mostra esse sentimento de esperança com o futuro. Romanos 8:18, ele diz: porque eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente, eu vou repetir, porque tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Tem coisa boa para nós no futuro. Tem coisa boa para você no futuro, irmão. Aleluia, aleluia. Olha como aprendemos com o apóstolo Paulo a encher o coração de esperança a respeito do futuro. 1 de Coríntios 2:9, ele diz: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado coisas melhores e maiores para nós no futuro, irmão. Apocalipse 21:4, e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Deus tem o melhor para você no futuro. Você pode aplaudir e glorificar o nome dele. Deus tem o melhor para você no futuro, aleluia. Oh, coloque-se de pé adorando a ele, engrandecendo a ele. Deus tem o melhor para você no futuro. Coisas melhores virão, coisas maiores virão, irmão.